TaliCast. Esse é nosso segundo episódio e abordaremos o tema maxila atrófica e implante zigomático. Eu sou a Leidiane e, junto com o Leandro, conduziremos essa entrevista com o Dr. Giovanni Nascimento, um especialista nessa área. Dr. Giovanni, muito obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite. Agradecer especialmente também ao pessoal da CIN, que me trouxe de tão longe para poder contribuir um pouquinho, né, com o que vocês fazem aqui. E, assim, eu tô bem feliz de estar aqui hoje e para o nosso evento aí de amanhã. Então, vamos começar. Como começar a falar desse tema que é tão grande, tão difícil. E, assim, a gente pode se comunicar tanto com o profissional que está começando, quanto o cara do nível intermediário, profissional que já está avançado para refinar a técnica dele, e também com um pouquinho de informação para os pacientes, que vai ser que são o objetivo final. A reabilitação está aí para um motivo: devolver o que o paciente perdeu. E é engraçado porque muito se fala em maxila atrófica, e muitas vezes os pacientes não sabem, né? E não sabem coisas que a gente, como dentista, é muito bem claro na nossa cabeça. As maxilas são esses ossos que abrigam os dentes da parte de cima, que são divididos no meio por uma sutura intermaxilar, ou seja, tem uma divisão entre essas maxilas. E aí elas são assimétricas. De um lado eu posso ter mais osso do que outro. E a gente não tem uma classificação, um consenso na literatura sobre o que é uma maxila atrófica e quais são os níveis. Porque se você perde um dente e aquele osso alveolar atrofia, já é uma maxila que possui um certo nível de atrofia. Então a gente tem, por exemplo, na radiologia, a gente fala isso muito, porque eu trabalho com radiologia já há alguns anos e faço especialização de radiologia, eu sempre gosto de estudar mais, a gente sempre vai para o congresso, sempre estuda um pouquinho. E na radiologia, quando a gente pega um laudo, muitas vezes a gente vê o diagnóstico do radiologista como maxila atrófica ou maxila severamente atrófica. A gente não tem graus para isso. Normalmente o radiologista ele pode falar o quê? Sobre a extensão alveolar e extensão anterior dos seios maxilares. Então, isso tudo está ligado à redução da quantidade de osso, certo? Mas tem alguns fatores a mais a serem considerados, pelo menos na minha opinião, sobre como a gente vai tratar esse paciente. A gente acabou de falar aqui um pouquinho, né, com o Leandro, sobre a importância da oclusão no estudo prévio. Oclusão e desoclusão, elas andam juntas. Então a gente não pode falar de uma sem falar da outra. Dessa maneira, a gente tem a seguinte situação. Tudo se fala em planejamento reverso. Só que planejamento reverso não é botar dente em posição ideal, não é somente considerar isso e pensar numa posição possível do implante. Eu trabalho muito com cirurgia guiada, dou aula de cirurgia guiada. A gente tem um curso que a gente explica vários desses fatores e a gente traz muitas maxilas atróficas. A gente trabalha muito com implante pterigoide, que é uma coisa que a gente vai ter no nosso momento, vamos discutir um pouquinho, que é uma das técnicas para tratar maxilas atróficas sem ou com o uso de biomaterial. Muitas vezes eu acho que até é bem complicado a gente entrar nesse mérito. Tem alguns profissionais que falam assim: tá na hora de abandonar o enxerto. Mas não é assim que funciona. Hoje somos países edêmicos. Então, temos maxilas atróficas em pacientes de 30, 40 anos. E qual a limitação da maxila atrófica nos pacientes? Ou quais os prejuízos que isso pode causar no paciente? Hoje, o prejuízo da maxila atrófica, na verdade, é só uma dificuldade a mais ou a menos no tratamento. Então, assim, existem correntes de tratamento. Existe o pessoal da regeneração, a odontologia, né, a implantodontia reconstrutiva e a implantodontia de ancoragem. E ali no meio tem um espaço vago, eu gosto muito de trabalhar nele. Então, esse paciente ele vai ter uma dificuldade no plano de tratamento. A gente pode ter um plano de tratamento mais demorado, com a reconstrução, mas que a literatura fala o seguinte, que se eu tenho um A16, eu tenho metade das complicações protégicas que eu tenho no A1-4. E aí, quando a gente vai para o implante zigomático, o implante zigomático é uma alternativa excelente de tratamento. Eu adoro fazer um implante zigomático, para mim é muito satisfatório e resolve a vida dos meus pacientes. Resolve sim, mas a gente tem que saber quando eu utilizar. E talvez, eu acho que quando eu dou aula sobre isso,
o meu principal objetivo é conscientizar o dentista. Eu acho que a gente não deve ter padrões muito bem estabelecidos. A gente deve conhecer todas as técnicas, saber todas as técnicas. Logicamente, vamos ter mais afinidade com uma do que com outra, mas a gente tem que ter todas elas a nosso dispor. Por quê? Porque senão o paciente ele vai ter uma quantidade limitada de soluções na sua mão. O paciente hoje que tem 40 anos, tem uma maxila severamente atrófica, eu prefiro que ele passe por uma reconstrução. Por quê? Porque se eu fizer de cara um implante zigomático nesse paciente, quanto tempo isso vai durar? Quando esse paciente tiver 60 anos, não tiver toda a vitalidade e aquele implante zigomático falhar, eu vou ter uma possibilidade nova de entrar nesse implante zigomático? Ou eu vou ter que retroceder, entre aspas, e voltar para o levantamento de seio maxilar? Eu acho que essa ideia é bastante interessante, porque a gente tem várias óticas quando a gente começa a falar em reabilitação. Eu tenho uma frase que eu falo com os pacientes no consultório: a Vitality Radiologia, representada pela lei, está associada aos planejamentos. Eu venho falar um pouco da parte clínica, principalmente da reabilitação. E eu falo muito com os pacientes assim: nada resolve tudo. Você nunca tem uma única solução que vai ser unânime para todos os pacientes. Então, quando a gente faz implante zigomático no consultório, e a gente não vende implante zigomático, a gente trata de solução zigomática. Então, não necessariamente eu entro numa cirurgia e obrigatoriamente a gente vai colocar todos os implantes zigomáticos. A gente faz casos híbridos. Você tem um implante zigomático, você tem a técnica combinada com o implante zigomático, então você pode colocar um implante convencional. Então, o paciente, quando entra para uma cirurgia, ele sabe que tem algumas possibilidades. E o interessante é a gente tem um papel agora de educar os colegas que não trabalham esses implantes, porque eu venho com informação, eu reabilito os pacientes há mais de 20 anos. Onde o all-on-fold só existia o all-on-fold no começo para mandíbula. Você não fazia maxila. Então, quando surgiu a ideia de fazer all-on-fold maxila, até hoje eu vejo colegas que não acreditam em implantes, em protocolo de maxila com 4 implantes. Então, a gente tem um papel de conscientizar e mostrar a literatura, e mostrar as possibilidades que funcionam, embasadas cientificamente. E a gente tem um papel também de educar os nossos pacientes. Porque nós, como profissionais de saúde, somos responsáveis justamente por dar a informação científica para os pacientes, porque a gente tem um dilema. Pacientes parcialmente desdentados, o paciente perdeu lá 6, 7 dentes, tem alguns dentes na boca ainda. E aí, reabilitar aqueles espaços perdidos ou remover os dentes existentes e fazer uma prótese total, um protocolo, por exemplo. Isso depende de uma série de fatores, isso depende da saúde dos dentes remanescentes, isso depende da viabilidade da reabilitação dessa maxila atrófica. Eu vejo casos que na nossa concepção na clínica é melhor remover os dentes, fazer uma reabilitação total. Às vezes você vê os pacientes com os mesmos elementos dentários em condições totalmente opostas, dentes saudáveis, condição óssea favorável, e a gente não indica extração. Então, nada resolve. A questão é individualizar cada caso. Eu percebo que muitos colegas, eles têm um certo bloqueio para implante de zigomático. Eu não conheço a técnica antiga, mas eu vejo que antigamente os implantes zigomáticos eram mais desafiadores para a odontologia, não era todo mundo que fazia. E hoje eu estou percebendo que ele está voltando e eu estou vendo que as pessoas estão abrindo um pouco a cabeça para ele. Perfeito. Então, o que acontece? A gente tem três fases do zigomático. A primeira fase, e que deu mais erro, que deu mais problema. Por quê? Porque estava no início. Nada começa perfeito. Se um carro é lançado hoje, ele vai ter uma segunda versão, uma terceira versão, uma quarta versão. Por mais que ele estoure e seja maravilhoso, ele vai ter versões e vai ser refinado. Só que na odontologia e na implantodontia, especialmente, a gente começa a ver as complicações com 6 meses. Então, para você decidir alterar alguma coisa, demora muito. Então, os primeiros implantes zigomáticos, eles tinham espiras totalmente envolvendo o seu corpo. E a técnica atravessava o centro do palato. Para o paciente, ou para o leigo, ou para a pessoa que está começando, o palato é o céu da boca, a grosso modo. Então, a gente vinha com esse implante, atravessava o palato e ancorava no zigomático. E esse implante tinha espiras em todo o redor dele. Isso gerava o quê?
acúmulo de bactéria, uma prótese que não tinha um posicionamento bom, que isso daí é o pior de tudo quando a gente faz qualquer tipo de reabilitação. Dificulta a higiene do paciente, se aumenta a espessura do palato. Dificulta a higiene do paciente, você cria um cantilever vestibular que pode gerar uma fratura de prótese, isso tudo complica mais. Então, essa técnica era para o paciente que já não tinha mais jeito. Quando é que se fazia implante zigomático naquela época? Um paciente de 70, 75, 80 anos, que ele só tem uma chance de cirurgia, já não tem uma saúde boa e não tem uma expectativa de vida muito alta. E aí, quando começou a se fazer nessa primeira fase dos zigomáticos, o paciente mais jovem, com 5 anos ele começou a dar problema, começou a dar dor de cabeça, começou a ter sinusite crônica, começou a ter N problemas infecciosos por causa da técnica e do implante. Aí caiu, reduziu muito o seu uso. Por quê? Porque as pessoas viram que não era bem assim, que o buraco era um pouquinho mais embaixo. E aí veio a segunda onda do zigomático, onde a gente já tem implantes que tem o ápice com rosca e a cervical com rosca e o centro sem espira. Por quê? Porque a ideia era ao seu integrar na ponta, travar, ancorar na ponta do implante, ao seu integrar no rebordo alveolar e no centro não ter espira, não bactéria. E aí os profissionais mais safos, os profissionais que já tinham mais experiência e têm uma capacidade observacional melhor, viram o quê? Que não era só o implante em si, mas também a técnica. E aí veio a técnica exteriorizada, que não é colocar o implante fora do osso, muito pelo contrário. Amanhã tem um caso que eu vou mostrar, que é um caso bem legal que eu fiz semana passada, que é um implante zigomático numa posição não convencional, e eu desgasto a parede do seio maxilar, afasto a membrana e deixo ele dentro do osso. Mas continua sendo técnica exteriorizada, porque a técnica exteriorizada se refere ao palato. É fora do palato. Então, essa técnica já melhorou muito, só que ainda tinha a dificuldade do material, ainda tinha a dificuldade técnica. Os professores que insistiram nessa técnica ajudaram as empresas a refinar o seu material, melhorar os seus kits cirúrgicos e ter resultados mais duradouros, longevos, com menos complicações. E hoje a gente chegou num implante que ele é um implante de conexão Morse, que só tem o ápice ativo, com espira. E hoje eu sou embaixador da SIM, sou professor da SIM, e o implante zigomático da SIM, ele tem um tratamento de superfície que ósseo-integra de forma acelerada. Então ele é melhor biologicamente também. Então isso tudo foi refinando para a gente chegar nessa terceira onda do zigomático, que é onde pegou de fato, que realmente eu acho que agora vem para ficar. E eu falo o quê? Eu vou operar uma maxila atrófica, eu tenho intenção de fazer uma carga imediata, o paciente ele pode ter o suficiente para eu colocar 6 implantes. Continua sendo maxila atrófica, não é maxila severamente atrófica. Se ele tiver osso para 6 implantes, mesmo tendo osso para 6 bons implantes de 10, 11, 13 milímetros de comprimento, eu não abro esse paciente sem ter o meu kit de zigomático estéreo do lado. E uma pilha de 6 a 10 zigomáticos. Por quê? Porque eu preciso dessa solução como um plano B para o paciente que não é severamente atrofiado. Quando é que ele vai ser meu plano A? O zigomático vai ser meu plano A quando eu tenho um paciente severamente atrófico, ou que já passou por cirurgia de levantamento de seio e falhou, ou que um protocolo já falhou, ou que aí eu acho que é uma coisa que deve ser muito bem estudada, que é se o meu implante zigomático vai melhorar o meu cantilever distal significativamente. Por quê? Falei em complicação protética. A UNFO tem 2 vezes mais complicação protética, sendo a principal afrouxamento de parafuso e o segundo lugar, fratura de cantilever distal. Então, se eu tenho uma pré-maxila curta, onde a saída do meu parafuso, mesmo distoangulado do meu implante distal, vai sair até entre canino e primeiro premolar, e eu consigo reduzir esse cantilever com um zigomático, eu vou utilizar esse zigomático para esse paciente. Se ele for um paciente que ele tem uma maxila atrófica, mas ele é um paciente um pouco mais jovem, tem até ali 55 anos, é um paciente que tem uma expectativa de vida boa, e ele tem ali em torno de 4 milímetros na região posterior,
eu posso fazer uma 1.4 ou uma 1.6 com o implante distal com a técnica transsinusal, com levantamento de seio imediato. Eu tenho uma carga imediata, eu combino a regeneração e eu reduzo significativamente o meu cantilever. Essa visão é muito interessante porque a questão da fratura está muito associada à oclusão. A gente fala que tem casos que a gente já planejou na clínica, padrão muscular do paciente. Você pega um paciente braquifacial, um paciente de musculatura muito potente, a visão oclusal desse paciente é totalmente diferente de um paciente dólico-facial. Você pega um paciente braque, homem, você pega um paciente dólico, mulher, a potência muscular desses pacientes é muito diferente. Então, a capacidade do que eu posso prever para a minha reabilitação protética é totalmente diferente. Outra coisa interessante, você vai avaliar a exposição do sorriso desse paciente. Então, a gente olha a abertura do sorriso desse paciente e será que num caso de uma maxila muito atrófica, que eu teria um cantilever muito grande, será que eu posso colocar, por exemplo, só até um primeiro molar mais curto? Tem casos que a gente faz uma simulação onde o primeiro molar, para não ter um cantilever muito grande, a gente coloca como se fosse 3 press. E esse caso é um caso que dá uma função para o paciente, mas é planejamento. Planejamento eu acho que é a palavra-chave. Eu normalmente quando eu dou aula nos cursos de especialização de radiologia, a gente fala muito em planejar. Não é só olhar o exame, é o 20% que vai facilitar todo o tratamento, né? Então, se a gente perde aquele tempo, então eu costumo brincar. E a gente não pode trabalhar em escala. A gente tem que trabalhar devolvendo a saúde do paciente, né? Se importando, porque normalmente as pessoas que procuram a gente, elas querem de volta sorrir, né? Então é muito importante essa parte do planejamento. Perder um pouquinho de tempo para avaliar as intercorrências. E quais seriam, doutor, as principais intercorrências ligadas à cirurgia de maxila atrófica? Aí a gente, né, você falou um pouco bem legal, e é os problemas. Eu sou um cara que eu fugi. Porque assim, a gente não quer vender uma solução, né? Eu não gosto desse termo vender. A gente não quer sugerir uma solução para o paciente e acabar com o problema. Então assim, quando a gente trata de maxilas atróficas, aí a gente vai para as correntes. Corrente regeneradora. Quais são os problemas que a gente pode acontecer? Quais são as intercorrências? A gente tem as intercorrências perioperatórias e as pós-operatórias. Nas perioperatórias, a gente pode ter a perfuração de membrana do seno maxilar, e aí, a depender do caso, você ter que parar a cirurgia, interromper, gerar um custo adicional, fazer um segundo momento da cirurgia. Hoje, lá em Salvador, a gente já faz guia cirúrgico de levantamento de seio maxilar para os pacientes que já tiveram perfuração do seio, que se torna a cirurgia difícil com aderência. Então, para a corrente regeneradora, já é difícil, o procedimento do levantamento de seio maxilar é desafiador. E quando a gente faz a cirurgia dessa, pode haver uma perfuração. Essa perfuração pode gerar a necessidade de um segundo momento cirúrgico, ou pode fazer você perder o resultado do seu enxerto. O paciente ele pode ter uma sinusite, então ele pode ter infecção e, mesmo se tudo der certo, o implante pode ter falha de osseointegração. A gente sabe que na literatura, locais de levantamento de seio maxilar e locais especialmente que já tiveram uma perfuração de membrana têm chances menores de osseointegrar esses implantes. Então, uma intercorrência perioperatória pode gerar uma intercorrência pós-operatória. E aí entra a indicação dos implantes das técnicas de ancoragem. Sempre que um paciente entra no meu consultório, eu vou avaliar nele a pré-maxila, para saber se eu consigo colocar 2 a 4 implantes anteriores, e tubo epiteligoide. Por quê? Porque aí a gente vai para as técnicas de ancoragem. Quais são os problemas que a gente pode ter se a gente não planejar direito? A gente pode abrir uma região que a gente não planejou direito, por exemplo, na pré-maxila, e fraturar. Eu me orgulho muito dos meus planejamentos, mas uma vez eu estava na cidade de Itabuna, na Bahia, fazendo um protocolo A1-6. 2 anteriores, 2 transnasais e 2 pterigoides. Eu ia conseguir uma carga imediata. Eu tinha 32 newtons de um lado, 32 newtons do outro, nos implantes pterigoides, 30 newtons em um dos implantes tradicionais na parte anterior,
45 nos transnasais. Consegui 45 no 5º implante. E quando eu fui colocar o 6º implante, o implante transnasal de 20, não lembro se foi 22 ou 24 milímetros de comprimento, o osso fraturou. Fraturou bem no implante que eu tinha, no 5º implante que eu tinha conseguido 45 newtons. Resultado, eu testei o torque desse implante e o torque caiu significativamente. Então, mesmo com as técnicas de ancoragem, existem as fraturas. Quando a gente vai para o implante zigomático, o zigomático, se você não planejar bem o seu primeiro ponto de entrada com o zigomático, você pode fraturar o osso zigomático durante o transoperatório e mesmo com o zigomático você não vai conseguir uma carga imediata. Existe hoje uma solução que é o guia de zigomático. Mandei para você a STL, né? Já vai impresso. Para a gente já imprimir e amanhã mostrar para o pessoal que vai estar presente no momento que vocês produzirem para eles ali. E o guia de zigomático é um guia de orientação, que é a principal. Para o cirurgião inexperiente, qual é o principal problema que ele pode ter na cirurgia de zigomático? Não saber onde vai a sua incisão. Então ele faz uma incisão meio modesta, assim dizer. Faz essa incisão modesta, descola, aí ele tenta perfurar, ele cai dentro do seio maxilar. Perfura o seio maxilar. O paciente de cara vai ter uma rinorragia nos próximos 3 a 5 dias. Aí ele vai ter que estender a sua incisão. Aí ele vai estender a sua incisão. Se ele acertar na segunda vez, ele já perdeu uns belos 10 minutos e perfurou o seio maxilar. A gente pega muito caso na radiologia, assim, de implantes dentro do seio. E aí, doutor, o que o dentista precisa para diminuir esses prejuízos? Quais os exames que ajudaria ele nesse processo de sucesso dos implantes zigomáticos? Eu acho que a tomografia, ela é uma coisa tão básica, mas também a solicitação para que o radiologista faça uma simulação virtual. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem um zigomático que ele tem uma anatomia que não permite um posicionamento tradicional. Uhum. Então, não somente a tomografia com o FOV, para quem não entende, FOV a gente chama de Field of View, que é o tamanho da tomografia, tá? Uma tomografia com FOV que se estenda até base de órbita, pelo menos, e região tubo-pterigóide. Por quê? Porque nem toda radiologia vai conseguir oferecer isso. Uhum. Alguns tomógrafos não conseguem fazer, que lá em Salvador a gente chama popularmente de cabeção, que é o crânio completo. Uhum. Por quê? Primeiro de tudo, você vai solicitar a tomografia. Segundo lugar, você vai solicitar o estudo virtual, que é fundamental. Por quê? O que vai nos levar ao terceiro passo, que é o biomodelo impresso. O biomodelo impresso, ele não somente vai te permitir que você entre numa cirurgia que você já fez, como vai te permitir pensar em alternativas. Hoje tem um cirurgião dos Estados Unidos, que é o Daniel Holtzclaw, que ele tem um livro sobre técnicas de ancoragem, implantes zigomáticos e implantes pterigóides, que ele traz um implante zigomático em uma região que é distal ao implante zigomático tradicional. E ele é um implante zigomático feito para uma região que já perdeu o zigomático, para um paciente que já perdeu o zigomático. Então, esse estudo com o modelo, você já pode se preparar para isso. Então, o estudo virtual vai te dar a ideia do que? A tomografia e o estudo virtual. Eu consigo um implante de tamanho X. Certo. Eu consigo esse implante de tamanho X. Eu tenho osso suficiente para aquilo ali não fraturar. O biomodelo. Eu vou fazer a perfuração, vou fazer a simulação e eu vou ver o quanto, porque aquele modelo é um modelo maciço. A gente pega o DICOM, que é o arquivo 3D da tomografia, transforma em STL, que é o arquivo 3D que pode ser impresso. A gente imprime esse arquivo e vamos furar esse modelinho, fazer a cirurgia do modelo, para que a gente saiba, eu preciso fazer a minha linha de osteotomia mais próxima, eu preciso levantar aquele seio, afastar a membrana do seio para não gerar uma complicação, eu vou ter que fazer uma acomodação desse implante na maxila. E isso tudo vai fazer a diferença para que não tenha problema zigomático sair do lugar, não ter fratura durante o transoperatório, para a gente ter posições não convencionais caso surja uma necessidade e para que o cirurgião realmente consiga olhar o resultado
e selecionar os implantes que ele vai ter à sua disposição. Ele também não ter, na hora da cirurgia, um estoque com 50 implantes diferentes. Colocar ali algo mais enxuto. E a gente sabe que também a nossa equipe, por mais que esteja treinada, durante uma cirurgia de grande porte como essa, a gente precisa de tranquilidade, a gente não pode se dar o luxo da equipe estar meio perdida na quantidade de materiais. A questão da maxila estendida na tomografia, a gente viu uma tendência tão forte que a gente já padronizou nossas tomografias nas 3 unidades. Toda tomografia de maxila, ainda mais com esses tomógrafos novos que não perdem a acuidade, elas já são feitas com extensão até assoalho de diopta, para que o dentista tiver que planejar depois, já fica o arquivo maior, né? E a questão do miomodelo é muito importante que ele seja 1:1. Então, ele tem que sair numa proporção ideal na impressora 3D, né? Então, esses princípios eu falo que são básicos, né? De ter uma tomografia bem feita, ter o biomodelo junto lá para o planejamento. E hoje essas técnicas estão muito baratas, estão muito mais acessíveis que há 7 anos atrás. Eu lembro, eu tenho 15 anos de radiologia, então já passei por todos os processos do fluxo digital. E antigamente uma prototipagem era tão cara e hoje está muito acessível, né? Então, como radiologista, eu tenho que pensar no dentista, tem que pensar no paciente. Hoje a gente tem pacotes de exame lá na clínica que já vem com biomodelo, zigomático mais biomodelo, porque a gente sabe que é uma tendência muito forte, né? E isso tem que facilitar a vida do dentista, né? Ah, com certeza, com certeza. Eu não só assino embaixo no que você falou, como também uma questão de responsabilidade. Há algum tempo atrás, acho que foi ano passado, não sei se foi a Associação Brasileira de Radiologia, acho que foi. Lançou uma nota que seria imprudente você operar um paciente para implante sem uma tomografia. Tem jurisprudência já. Então já tem jurisprudência, já é uma coisa aí que está bem fundamentada. Então, assim, quais são as complicações perioperatórias no zigomático? As complicações mais leves, eu já citei, só relacionadas ao maxilar, mas você pode atingir uma região de inervação maior, o paciente pode ter uma neuralgia crônica, você pode atingir uma região de órgão, o paciente pode cursar com diplopia, redução de motilidade do globo ocular. Em casos mais graves, pode realmente o paciente perder a visão. Isso já havia acontecer. É muito raro, porque eu acho que hoje a gente filtra muito o cirurgião, certo? Eu acho que o cirurgião ele também tem medo das complicações. Então, fazer todas essas etapas, solicitação da tomografia, análise da tomografia, estudo digital, impressão do modelo, cirurgia de modelo, talvez não garantir que você esteja livre de problemas, mas vai reduzir significativamente o seu número de complicações transitâneas. Falando de dores do consultório, trazer a sua experiência, com certeza você está no mercado, no dia a dia, não só na ciência, porque a gente sabe que a relação do profissional com o paciente no dia a dia ela é um pouco diferente. O paciente ele quer a coisa mais prática, mais rápida, mais acessível. 2 dores que a gente percebe no consultório, que eu queria a sua opinião. Eu já vi colegas operando zigomático em consultório, já vi colegas operando em ambiente hospitalar. Hoje em áreas a gente tem clínicas que têm estrutura hospitalar, você opera com sedação, que eu particularmente acho muito mais confortável, muito mais seguro. Mas eu já vi vários casos de pacientes, de profissionais operando em consultório. Eu queria a sua opinião sobre esse ambiente para a cirurgia em si. E o segundo ponto os pacientes querem a certeza da carga imediata. Você vai fazer uma reabilitação, então você quem vende só o zigomático, a gente vende como solução com várias alternativas, mas não é uma regra matemática que você sempre vai ter carga. Como é que você aborda essa conduta com o paciente no pré-cirúrgico? Esses 2 temas que são delicados para a gente lidar no dia a dia de consultório. Perfeito. E assim, não somente delicado, mas assim, extremamente importante. Por exemplo, quando você fala em consultório, você fala com sedação consciente ou nenhum tipo de sedação? Nenhum tipo de sedação. Eu acho que aí vem para nós, dentistas, né? A gente que é clínico, eu vivo de cirurgia. Muitas vezes o colega me chama só para operar os casos complexos, eu vou, opero, ele faz a prótese, eu acompanho até o final e tá tudo certo. Eu acho que não é ideal
você operar sem sedação. Nem que seja um tipo de sedação. Por quê? Porque é uma região muito incômoda. O paciente sente que você está próximo ao olho. Então, qualquer nível de movimento, você pode ter uma complicação. Em outro lado, eu já tive experiências de pacientes sedados e tiveram movimentação brusca e sedado em consultório do anestesista. Então, assim, é difícil, muito difícil a gente falar disso. Por quê? Porque o paciente que não tem sedação, ele tem que ser um paciente colaborativo. Ele tem que ser um paciente que você conversou, você deu a opção e ele recusou por única e exclusivamente algum motivo pessoal dele, seja financeiro, seja porque ele não confia em sedação, vai acontecer. Mas você deu a opção para ele. É a nossa obrigação dar a opção da sedação, algum nível de sedação, de preferência, pelo menos no consultório, sedação constante. Hospitalar vai ser muito mais confortável para a gente como cirurgião. A gente tem um respaldo maior, a gente tem uma qualidade maior de segurança mesmo, até para o paciente não respirar. Eu acho que de todas essas alternativas, a pior não seja sem a sedação, mas talvez com a sedação em consultório, sem o anestesista. Você não divide responsabilidade, você tem o risco do paciente broncoaspirar um material perfurante e aí ir direto para o hospital sem o auxílio de um médico. Você não tinha um médico. E se você não avisou para o paciente que isso não aconteceria, a responsabilidade é inteiramente sua. Então, isso é muito difícil. Isso é muito complicado. Então, eu acho que a pior é a sedação sem o anestesista. A falta de sedação, o paciente, você tem que ter controle absoluto dele. Você pode, no meio da cirurgia, falar com o paciente: olha, você não está se comportando. Eu vou interromper agora. E para a cirurgia. Eu já tive casos que eu tive que ser um pouco mais rígido com o paciente, dar uma voz de comando para que ele tinha levantado a cirurgia, levantado no meio da cirurgia, uma cirurgia de uma maxila normal, sem muita atrofia. Ele se desesperou por causa da anestesia do palatino maior, achava que não estava respirando. Eu tive que dar uma voz de comando nele e falar: você vai se sentar agora, essa é a minha sala de cirurgia, e eu preciso que você se controle, porque senão você vai se machucar. Não pode ser assim. De alguma forma, a gente começa a assumir riscos também, né? Quando você dá essas opções, a gente tem como protocolo zigomático na clínica, é protocolo. Isso aí, protocolo pra gente é imutável. É ambiente hospitalar. Eu venho de uma formação, eu fiz especialização, um professor de Bauru, Reinaldo Jansson, filho do Valdir Jansson, foi um dos papas da oclusão no Brasil, e ele tinha uma frase muito interessante. Ele falava assim: nunca faça nada que você não consiga resolver a complicação. Então, chega um momento que, se a gente não consegue resolver a complicação, é melhor você não fazer. Então, fazer um planejamento reverso da complicação também é interessante. Quais são as possibilidades que eu tenho aqui? Será que ele pode broncoaspirar? Então, o que eu faço nesse momento? Se você assume o risco, você vai assumir as consequências. Sim. Então, a gente tem como padrão esse protocolo e, graças a Deus, até hoje tem sido tudo sempre muito confortável. Primeira opção. Carga imediata. Carga imediata. Perfeito. Eu nunca prometo. Eu falo para o paciente: com o que eu fiz, com o que eu estudei, eu consigo te dar 99% de chance. Não é um caso que eu vou conseguir, por exemplo, botar 6 implantes de 3,8 por 13. Eu vou conseguir trabalhar com implante de 4,5 por 15. Eu tenho uma lâmina lateral do pterygoide muito densa. Então, é um caso que eu tenho plano A, B e C. O C é sempre o zigomático. A e B eu tenho um bom plano, com um implante de um tamanho consideravelmente, um implante de um diâmetro largo. Então, assim, alguns professores, os mais conhecidos de maxilas atróficas, eles falam que não se deve utilizar implantes estreitos. Eu não concordo inteiramente com essa frase. Eu acho que, preferencialmente, sempre implantes que tenham pelo menos um diâmetro de 3,8. Dá para fazer com de 3,5? Dá. Certo? Mas, para maxilas atróficas, eu acho que, se você puder aumentar o diâmetro,
melhor. Por quê? Porque a literatura traz uma referência muito clara que é o BIC, que é o Bone Implant Compact. Então, se você aumenta o contato do implante, você vai ter aí uma tendência a ter um caso mais longevo. Então, sempre eu vou falar com o paciente uma estimativa. Se o paciente eu vejo que ele tem um osso com baixa densidade, amplo, consigo colocar um implante grande, mas um osso de baixa densidade, eu falo, ó, eu quero te dar uma carga imediata, mas eu só vou te dar uma carga imediata se for prudente. Se realmente eu puder te dar uma carga imediata e você continuar com ela na boca e ela funcionar direito para você. Porque não adianta a gente dar uma carga imediata e o paciente perder porque você foi de encontro à literatura. A literatura traz o quê? Literatura antiga, ela diz o quê? 32 mil centímetros. Certo? Só que essa referência é de quando? Ela considerava a UNFO ou ela considerava a OCIS? Hoje a gente já tem profissionais, colegas bem reconhecidos, que falam que o ideal seria um torque combinado de 200 newtons ou mais. Ou seja, 4 implantes com pelo menos 50 newtons, 4 implantes com pelo menos 60 newtons. Então, isso tudo, as referências mudam e quem não se atualiza pode acabar cometendo uma falha. Então, é esse momento que a gente está tendo aqui de propagar conhecimento, eu acho que é o principal para isso daqui, é propagar conhecimento e propagar prudência e responsabilidade é o mais importante. Por quê? Você pode, sem querer, não fazer enxertos na sua rotina clínica. Você pode falar assim, eu tento sempre evitar o enxerto. Mas se você falar que aboliu completamente o enxerto da sua vida, já é complicado demais. Eu já não concordo. É uma opinião pessoal minha. E a literatura vai de acordo comigo. Porque existem estudos já com mais de 5 anos sobre a técnica que eu citei, a técnica transsinusal. Vou trazer amanhã um pouquinho sobre ela também. Que é uma técnica previsível que vai reduzir o cantilever, você vai regenerar, pode ser utilizada em qualquer tipo de paciente e vai evitar um implante cigomático, que, querendo ou não, já existem alguns pacientes que estão assustados com isso por aí. E já falam, doutor, não é aquele implante cigomático não, né? E é justamente isso que a gente vive na rotina. Doutor, deixa eu te perguntar. Eu passei por todos os processos do fluxo digital, né? Então, cada ano é uma novidade, uma mudança, uns ajustes. A gente está numa fase que a gente vê que é muito aprimoramento. Mas, como que é essa guia zigomática? Eu lembro que ontem, quando você me mandou os arquivos, eu falei assim, eu só não conheço as anilhas. Aí eu falei, não, essa guia não tem anilha. E me explica um pouquinho sobre essa guia zigomática, que eu acho que vai facilitar muito o dentista. Perfeito. Primeiro, vou só fazer um adendo aqui sobre questão de anilha e cirurgia guiada. Hoje, na cirurgia guiada, a gente tem aí diferentes tipos de sistemas de cirurgia guiada. A gente tem o sistema de cirurgia guiada handle anilha, a gente tem o sistema de cirurgia guiada sem handle, que é direto na anilha, e a gente tem o sleeveless, que é sem anilha. Então, o sistema anilha handle broca, esse sistema, para mim, é o mais previsível, é o que tem mais segurança, é o que tem mais precisão, certo? Por quê? Porque eu tenho uma peça de metal no meu guia cirúrgico que eu vou saber e ela não vai desgastar, certo? Eu vou saber se está bem adaptada, se minha broca está no lugar certo, a partir da conexão entre anilha, handle e broca, certo? Tem mais elementos na mesa, mas você vai ter um controle maior, certo? E mais liberdade. O sistema sem o handle, que é a pecinha que é o redutor de fresagem, esse sistema, muitas vezes, por uma questão técnica dele, ele vai limitar o comprimento do seu implante. Para o zigomático, pode ser que seja desenvolvido em algum momento, ainda não tem. Pelo menos eu não vi, não conheço. Posso não conhecer. Pode existir, mas eu não conheço. Mas existe uma questão muito técnica do tamanho do canhão, que é a parte que substitui o handle, joga o handle de lado e pode limitar o comprimento aí de fresagem. E o guia, ele é sleeveless, certo? Só que esse guia sleeveless, ele tem duas maneiras de fabricação.
Nos Estados Unidos e Europa, normalmente se fabrica em titânio. Aqui a gente está fabricando em resina de guia cirúrgico biocompatível. Esse sistema, você pode usar o handle naquele guia cirúrgico. Aquele guia cirúrgico, salvo engano, ele tem o diâmetro da G50 da cinta. Então eu posso utilizar os redutores de anilha da cinta, certo? Mas existem outros redutores de anilha de outras marcas que esses guias já são preconizados e já estão rodando aqui no Brasil com tranquilidade. Eu uso esse guia como um guia de orientação. Por quê? Porque você, como não tem anilha e você não vai ter as referências para você instalar na posição ápico-coronal adequada, então a instalação não vai ser guiada. Fora que o tamanho das brocas não é compatível, das brocas de zigomático não é compatível com as brocas de cirurgia guiada. Então você pode ter um desvio lateral. Então a gente traz um guia cirúrgico, que ele é um guia para orientar a fresagem inicial, que é o principal. Acho que eu comentei, onde você vai marcar o primeiro ponto onde a broca vai entrar no seu zigomático. Porque isso vai definir se você vai fazer o levantamento de seio, se você vai afastar a membrana do seio maxilar, se você vai, o quanto você vai desgastar para fazer a cama, o leito receptor da parte cervical daquele implante, e também se você vai ter mais ou menos complicações. Então o guia vai tentar essa primeira perfuração e ele tem um offset de 10 mm coronal para você ter a referência do tamanho do seu implante, que já foi desenhado no software, mas na cirurgia tudo pode mudar, especialmente uma cirurgia com tantos riscos. E aí a cirurgia guiada é uma coisa que eu confio tanto, e eu tenho casos tradicionais, né, mandibulares, que eu tenho casos com 0,1 mm. Não recomendo a ninguém, tá, gente? Mas casos com 0,1 mm de distância de segurança ao nervo vagal inferior. Deu 0,1. Então o paciente não teve parestesia, agora. Mas é o tanto de confiança que eu tenho na guiada. Por quê? Porque eu tenho uma quantidade de implantes já que já está nos 4 dígitos aí, totalmente guiados. A gente já tem lá em Salvador, a gente tem uma turma de cirurgia guiada que a gente já está indo para a 10ª turma com cirurgia de pacientes ao vivo. E são casos mais variados, por exemplo, voltando sobre o caso assim, de sem enxerto, né? A gente fez 2 implantes, um caso parcial, uma maxila atrófica. Era um caso parcial, não era alonfor, não era maxila completamente atrófica, não era uma reabilitação de caso total, mas era uma maxila atrófica. A gente fez o levantamento de seio, colocou 2 implantes e deixou na técnica apenas da estabilização da membrana cortical superior, sem o biomaterial. Por quê? Porque era um curso para mostrar para os alunos que era possível, que está embasado na literatura e que era uma outra maneira de se tratar. Então, dessa maneira, a gente tem esse nível de confiança com a cirurgia guiada. E para as maxilas atróficas, qual é o mais brilhante da cirurgia guiada para maxila atrófica? É evitar ao máximo o uso dos últimos recursos. Ou seja, vamos estudar melhor o caso para reduzir ao máximo o cantilever, aproveitar ao máximo esse osso, e aí a gente não precisar de zonas de ancoragens que têm mais chances de complicação e complicações mais graves, tais quais implantes transnasais e zigomáticos. Legal. Dentro desse planejamento de cirurgia guiada, até onde você leva o planejamento digital da parte protética? Você faz a cirurgia guiada e a sua prótese... Não existe cirurgia guiada sim. Já vai tudo planejado até a fase protética. A gente tem um grande problema com isso. Qual é o padrão para a cirurgia guiada no paciente adentro total? Você faz uma prótese total nova, do zero, com todos os parâmetros, linha média, por nada de aproveitar a prótese do paciente antiga. Nada de aproveitar, nada, isso é para você. Nada de aproveitar a prótese antiga de paciente, especialmente se tiver metal. Tô certo ou não tô? Tá, eu já mostrei para o Leandro. Tem casos de um parceiraço meu aqui, que é o Mike. Ele faz a prótese toda impressa, já maquiada, com os dentes, top de linha. Para fazer o planejamento digital. Eu tenho um caso que eu vou mostrar amanhã. Eu não fiz as fotos finais ainda por questão de agenda, mas finalizei o caso tem umas 2 semanas. É um caso de alonfor
transnasal, pterigóide do lado esquerdo, pterigóide transinusal do lado direito. Então, um foco transnasal, pterigóide transinusal. E o planejamento reverso foi feito todo dentro do fluxo digital. E isso também minimiza o erro de prótese futura, né, nesse paciente. E se for um cirurgião experiente, talvez quase zero, né? Zero absoluto não existe, mas talvez quase zero. Amanhã vai ter um caso que eu vou mostrar, que é o que a gente chama de full arch same day, que é o quê? A paciente foi preparada, prótese, PT, a gente fez a cirurgia guiada, flapless, com um foco em implantes longos, implantes um lado foi 20 mm, outro 18, e houve uma variação, mas a gente teve virtualmente zero de cantilever. A saída do parafuso com componente angulado em segundo molar do pelo. Então, é isso que a gente quer chegar. Cirurgia guiada. A gente fala em cirurgia guiada. A gente fala cirurgia guiada, cirurgia guiada, cirurgia guiada. Cirurgia guiada por quê? Por causa da reabilitação. Cirurgia guiada pela prótese. O guia cirúrgico, ele é só uma ferramenta. O guia cirúrgico, ele não tem mais valor do que o bisturi. O guia cirúrgico, assim como o meu bisturi, é uma ferramenta para sair do ponto A, que é o pré-operatório, do ponto B, que é o pós-operatório, que é a prótese. A gente fecha com chave de ouro. Você planeja, você tem todo o planejamento prévio, você ganha tempo, você proporciona um pós-operatório muito mais confortável para o paciente, é tudo muito mais rápido para a clínica, é tudo muito mais previsível, é tudo muito mais rápido. É o que a gente quer. A gente quer algo que seja previsível, que tenha um tempo de cadeira menor. Acho que até se a gente passar a olhar pelo lado empresarial, isso é mais rentável também. Com certeza, com certeza. Assim, vamos falar de empresa, vamos falar de business da coisa, vamos falar realmente, porque assim, a odontologia, eu sou apaixonado pela odontologia. Antes de tudo, eu sou profissional de saúde. Mas o profissional de saúde, ele precisa da sua remuneração. E a remuneração vem do que a gente chama de lucro. Qualidade de vida também, né? Qualidade de vida, menos problemas, menos complicações. Então, isso daí vem do quê? Vem de planejamento adequado. A gente vai ter menos tempo de cadeira, meia hora que você dedique a fazer um planejamento com o seu radiologista. O radiologista não é mais o cara que fica enfiado dentro de casa com as luzes apagadas, com a olheira desse tamanho que trabalhou a noite inteira e você não fala com ele, você só conhece a assinatura dele. Não. O radiologista é o cara que você tem o número, tem o telefone, e eu, como eu faço planejamento de cirurgia guiada para as pessoas que trabalham em radiologia, muitas vezes o pessoal me liga de vídeo no meio da cirurgia. E isso acontece. E o radiologista, ele tem conhecimento para mostrar para o cirurgião como o caminho que ele vai percorrer para o sucesso. Sim, eu dou abertura muito, porque eu entendo que a gente não faz raio-x, a gente tem que entregar mais, ainda mais com a evolução da radiologia, as coisas ficaram muito de diagnóstico mesmo, deram uma qualidade, uma elucidação muito grande. E sempre quando eu visito a primeira vez o dentista, eu dou meu contato pessoal, porque o dentista não pode ficar com dúvida. Eu costumo falar que o planejamento é essencial. Por que eu falo isso? Porque eu até coloquei aqui, por uma odontologia que nos orgulha fazer, né? Então, eu sempre penso no paciente, eu quero o melhor para o paciente. Lógico, a gente facilita a vida do dentista, mas o ganho final tem que ser do paciente, tem que ser saúde, né, doutor? E aí, para finalizar esse podcast, eu queria te fazer a última pergunta. Qual o conselho que você dá para os dentistas que querem iniciar nessa parte de implante zigomático? Precisa ser um só? Estude de uma maneira que você não somente estude a técnica, a tecnologia, as atualidades, mas também que você saiba o mais importante, que não é como fazer, mas é quando não fazer.
poder de decisão de quando de fato você vai utilizar esse recurso, que é um recurso excelente, está na minha prática clínica semanal e eu uso com frequência. Mas o mais importante é você estudar o suficiente para saber em relação ao zigomático quando você não vai usar, quando ele vai ser o seu AIS na mão. Então o meu conselho é esse: estude o suficiente para que todas as outras técnicas de ancoragem com o seu radiologista no bolso possam ser suficientes se o zigomático seja a opção que você vai ter para resolver os casos complexos, os casos que já falham, os casos que ninguém mais quer pegar e que você vai ter que fazer porque é o indicado. Esse é o conselho. Muito obrigado e, por favor, se vocês quiserem adicionar algo. Giovanni, muito obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento conosco. Tenho certeza que foi de grande valia para os pacientes e para os dentistas também que querem entrar nessa nova técnica. Agradecemos também a todos aqueles que nos acompanham e, se você puder, compartilha e nos siga nos próximos episódios. Obrigada.